Meus queridos, tudo bem com vocês? Meu bom dia. Estou aqui para a gente tirar dúvidas em relação ao conteúdo de física que nós estamos vendo nesse momento virtual, tá certo? Porém, estou aqui também para resolver algum exercício que você tenha dúvida, certo? Você foi resolver e acabou se enganchando em alguma coisa. E vamos lá. Estou aqui aberto às perguntas, ok? Deixa eu aqui me preparar para a aula. E nós estamos começando agora, tá bom? Vamos lá. Já falei para vocês, já anteriormente, força gravitacional, as leis de Kepler, tá certo? Falei da força-peso, das leis de Newton e como em prática cada um assimilando o seu conteúdo, ok? Olha, bota o livro. O livro? Cabeça esquerda. Pronto. Aí. Vai baixar. Pronto. Pode deixar aí, pedaço. Um dos detalhes, galera, lembrar também é essa questão da cosmologia, tá certo? Enquanto vocês vão se preparando aí para os seus momentos aí de dúvida, vamos lembrar o seguinte, vamos lembrar a questão que muito tempo atrás houve aquele questionamento se a Terra era o centro do universo ou não, tá certo? Se a Terra era plana ou não. Lembrando, houve um tempo em que muitos, certo? Vieram com a ideia de que a Terra era o centro do universo, onde esse período foi chamado de período onde considerado geocentrismo, ou seja, a Terra era o centro de tudo e o Sol fazia a sua translação ao redor da Terra, tá certo? Isso foi graças a quem? A Platão, bem muito tempo atrás. Depois veio as ideias de Ptolomeu, ok? Ou seja, associou Ptolomeu ao geocentrismo. Consequentemente, muito tempo depois, meados já pouco mais recente, passou-se muito tempo, houve as ideias de Nicolau Copérnico, onde ele dizia que o Sol, sim, esse era o centro do universo, certo? Então, esse centro do universo, por sua vez, gerou essa situação em que você está vendo aí no seu livro, tá certo? Em que o Sol é o centro do universo e os planetas fazem a sua translação em torno dele. Só que essa translação, lembrando, ela é uma translação em forma elíptica. O que é elipse? É uma figura geométrica, também conhecida como forma oval, tá certo? Daí, esses planetas, como eles fazem o seu movimento de translação em relação ao Sol, eles também têm um momento em que vai haver situações de períodos mais rápidos, em termos gerais, e períodos mais curtos. Que são esses períodos? Justamente, quando eu tenho aqui o Sol, tá? Aqui, digamos que eu tenho uma Terra, planeta Terra. Você tem a translação da Terra nessa forma elíptica, e ele vai mostrar a vocês o quê? Quando a Terra está nessa parte aqui, ela está um pouco distante do Sol. Certo? Ou se ela estiver aqui, ela vai estar mais próxima. Então, são momentos em que, até em relação ao Sol, vão haver diferenças em tempo, espaço, clima, de um modo geral, tá certo? Então, quais são esses períodos? Aqui eu chamo, que é
uma distância maior, vou chamar aqui de D1. Aqui uma distância menor, que eu vou chamar de D2. Essas distâncias, por sua vez, eu tenho um nome a dar a elas. Esse nome, para a distância 1, por estar mais afastado, bem afastado mesmo, eu chamo esse período, essa distância de movimento, né, em que a Terra está do Sol, eu chamo de afélio. Afélio. Ou seja, a Terra mais afastada, tá certo? Planeta mais afastado. Ou você pode pegar o final de hélio, Sol afastado, Sol mais distante, ok? Também, lembrar, afélio, você assimila com a palavra afastado. Afastado, afélio, tá certo? Agora, dentro dessa outra realidade, olha aqui, a distância entre o Sol e a Terra, nesse desenho, vai estar mais próximo. Vão estar mais próximos os dois. Aí você vai ter o seguinte, você vai ter um momento em que ele vai estar próximo com P, eu chamo de periélio. Periélio, próximo, PP. Então, eu sei que o meu periélio, eu digo que o Sol está mais próximo do planeta. Então, você bota aqui também como para assimilar esse momento, você bota como próximo. Beleza? Então, P e P. Afélio, afastado. Periélio, próximo. Tranquilo? Agora, como se dá essa definição? Conclui-se que essa definição foi feita por quem? Por Kepler. Tá certo? No seu período de estudo dessa situação. Bota um livro lá. Deixa eu só botar o livro aí. Lembrando, mande sua pergunta, viu? Que eu estou aqui para isso. A gente vai responder todas. Se tiver algum exercício aí pendente, a gente resolve aqui, tá bom? Aí, galera, lembrando, eu chamo isso, certo? Que é a definição da chamada lei das órbitas. Também conhecida como a primeira lei de Kepler. Primeira lei de Kepler. Beleza, gente? Mande sua pergunta para a gente estar resolvendo aqui, ok? Vamos lá. Passado, então, esse período... Passado, então, esse período, galera, você vai ter uma outra situação, tá? Em que essa primeira lei de Kepler, ela vai ser muito utilizada, certo? Para definir situações em termos de eclíptica, tá? A questão de eclipses, a questão de estações do ano, ok? Devido ao quê? A forma em que a Terra vai estar em relação à sua translação com o Sol. Daí, você vai ter também um momento em que eu tenho agora o seguinte. Esse planeta que está aqui, ele vai ser o mesmo que está aqui. Tá certo? Quando esse planeta tem... Eu vou apagar isso aqui, eu já sei, tá bom? Vamos entrar em outra situação agora. Eu tenho aqui dois momentos. Vou apagar esse vizinho. Aí, toda essa dimensão, eu tenho uma área. Eu vou chamar aqui de área 1. Eu tenho toda essa área de dimensão. Tá certo? Consequentemente, eu sei que esse cara aqui e esse, eu coloco aqui também uma outra posição, eu tenho também uma outra área. Área 2. Essas áreas, dentro dessa situação de translação dos planetas, essa área, dentro dessa situação, nós temos também
uma proporcionalidade entre elas. Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre o conteúdo. Respondo já. Essa situação eu chamo da segunda lei de Kepler, que é a chamada lei das áreas, tá certo? Onde as áreas, elas têm uma proporção, ok? E dentro dessa proporção, fazem com que as áreas tenham o mesmo valor, tá bom? E para finalizar, esse momento, a gente partir para as dúvidas, aqui é só para a gente relembrar o que foi visto anteriormente. A terceira lei de Kepler fala que todos esses sentidos, todos eles têm um período de rotação, translação, e cada planeta tem a sua distância média entre elas, em relação ao Sol, tá certo? Então, isso faz com que o seu período ao quadrado, proporcionalmente em relação à distância, ao cubo, seria a chamada constante dos planetas, que eu chamo de terceira lei de Kepler, ok? Essa envolve um pouquinho de cálculo, tá bom? Então, ter o período de translação e o R ao cubo é o valor da distância do planeta ao Sol, tá bom? Vamos ver a pergunta da colega, que ela estava com a dúvida. Vamos falar. É bom que a gente já entre em uma outra esfera de outro assunto. Oi, Ana, pode dizer sua pergunta, Ana. Pode dizer a pergunta, viu, gente? Pode mandar agora que eu estou aqui para isso. Okay? Oi, eu digito ou eu falo por aqui? Pode falar. Falou. Certo. Eu acho que é um conteúdo que a gente vai estudar só futuramente, mas eu estou estudando para o Enem, então eu acho que dá certo tirar essa dúvida. É sobre a teoria das cordas. Você acha que algum dia ela vai poder ser comprovada? Porque eu estou estudando para isso, né? Eu sou a favor da teoria das cordas e eu queria saber sua opinião perante a ela. É física quântica, né, professor? Teoria das cordas. Física quântica. Física quântica. Isso já está relacionado a quem? Relacionado ao contexto. Partindo do princípio, isso aqui. Aí, tempos depois, veio a questão de outros cientistas mais recentes, da contemporaneidade da ciência, que foram trabalhando essa questão da lei das cordas, tá? Teoria das cordas. Porém, essa teoria das cordas, ela ficou um pouco engavetada, porque muitos disseram que isso não existia. Mas tem gente trabalhando nisso ainda, tá? Eu posso mandar para você depois na Agenda Edu, com mais clareza. Claro. Oi. Oi, não, é certo. Eu agradeço se você mandar. Porque, assim, por todo o estudo que foi feito até hoje, é visível que a teoria das cordas é a teoria certa, assim, para comprovar certos tipos de partículas. São invisíveis a olho nu. Então, eu agradeço se você mandar depois. Pois é. Obrigada. Ok. Mais alguma pergunta? No chat está zerado, né? Quem tiver perguntas pode abrir agora o seu microfone, tá certo? Quem tiver alguma dúvida para tirar sobre a aula, pode abrir o microfone e falar. Gente, eu falei das leis de Kepler, mas isso não impede você falar de um outro assunto que esteja relacionado a isso, ou também do teu livro, tá certo? Do que foi visto até o momento. Lembrando que essa semana virão mais vídeos em relação ao nosso conteúdo para dar continuidade, ok? Pode explicar a terceira lei? Posso. Vamos abrir o livro digital. Eu vou abrir o livro aí para vocês, tá? Vamos lá. Terceira lei. Lembrando, a terceira lei, ela é o contrário das duas primeiras, ok? Ela descreve o movimento dos planetas. A lei dos períodos, comparada ao período orbital, ok? Lembrando, o período orbital é quem? É o valorzinho de T. Período orbital. O tempo de uma volta ao redor do Sol. Ou seja, se o planeta está nessa elipse em relação ao Sol, o período é de tudo. De onde ele começa
até onde termina. Então, isso aqui é o período, é o chamado T. Eu também tenho a questão da constante, valor dessa constante, que vai precisar da distância média do planeta ao Sol, tá certo? Lembrando, o Sol e o planeta, eles têm distâncias aparentemente diferentes em todo o movimento de translação, ok? Ou seja, essa distância aqui, é claro que ela não vai ser a mesma aqui. Então, vai ser uma distância média, tá certo? Para gerar essa constante, ok? Essa constante, ela tem um valor fixo. Porém, eu não sei se ela está no teu livro, mas ela é uma constante fixa. Deixa eu ver se está no livro aí. Professor, tem uma pergunta aqui. Pode falar. A constante G multiplica apenas depois de ter feito os outros dois cálculos? Boa pergunta. Força G, constante gravitacional entre dois planetas. Vou falar isso aí agora. Você tem agora... Deixa eu ver se está eu tenho um planeta 1, vou chamar aqui de planeta A. Eu tenho um planeta B, ok? Eles têm uma distância entre eles. Pode ser um D, pode ser um R, é o mesmo conceito, tá? Porém, para que haja essa interação, eu necessito dessa constante gravitacional G. Ela é um valor constante. Lembrando, esse valor você não tem a obrigação de aprender, ou seja, decorar esse valor. Esse valor é disponível a você caso haja uma questão para resolver, ok? 6,67 aproximado vezes 10 elevado a menos 11. Ok? Essa é a constante gravitacional entre interação de dois planetas. E a força gravitacional, aí eu cito você ter um conhecimento de matemática em relação a potências, tá? Olha só. A força gravitacional, segundo a lei da gravitação de Newton, diz que eu tenho essa constante gravitacional G, que multiplica a massa dos planetas, eu chamo massa 1, massa 2, tudo isso sobre a distância entre eles ao quadrado. Alguns livros, galera, alguns livros colocam, ao invés de D, eles colocam R. Não vai mudar, não vai ter interferência quanto a isso. Aí, respondendo a tua pergunta, uma dica que eu posso passar para você. Você vai ter, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá? Eu tenho aqui a constante gravitacional. Digamos que a massa de um dos planetas seja essa potência aqui. Só um exemplo, viu, gente? E eu tenho um outro planeta com essa massa. E a distância entre eles, vou dizer que é 2. Pronto, 2 ao quadrado. Então, qual é a minha dica para vocês, dentro desse exemplo? E outras situações que possam envolver um cálculo como esse. É você pegar os números, multiplicar entre eles, e depois você trabalha só as potências, ok? Ou seja, um número multiplica com número, potência trabalha potência. Aí só um detalhe, essas três potências, elas estão multiplicando entre si, tá certo? Aí você vai pegar, mas a base é 10, beleza, base 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, tá bom? No caso do exemplo, menos 11, vai somar com 3 e vai somar com 3. Tá certo? Você pode fazer isso, vai mais rápido, mas você também pode fazer da maneira que você achar melhor. Você pode ir multiplicando primeiro aqui, depois vem com a constante gravitacional, e isso fica a seu critério. Eu faço assim, para já você ver como encaixar cada resultado, tá bom? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Eu vou dar uma... Só para completar. Fica 11, menos 11 mais 6. Então, aqui seria 10 a menos 5. Tá bom? Deixa. Ele agradeceu. De nada, Everton. De nada, filho. Precisando, estamos aqui, viu? Alguém mais tem dúvidas? Alguém tem dúvidas? Vamos lá. Todo mundo fez o livro, as questões do livro? Então é porque estão sabendo.
Como eu disse, vocês podem ligar o áudio de vocês no microfone para fazer comentários ou tirar dúvidas com relação à aula, não tem problema nenhum. E como eu avisei no começo, essa aula vai estar disponível também no YouTube, tá certo? Nós estamos gravando a videoconferência e vamos postá-la no YouTube, caso vocês queiram rever quantas vezes for necessário. Bom dia, Chiquinho. Professor. Oi, Ana Martins. Você pode me explicar um pouquinho mais sobre a gravidade? Gravidade? Isso. Gravidade, força-peso ou constante gravitacional? Força-peso. Força-peso, beleza, vamos lá. Gente, força-peso, isso pode também ser a sua dúvida, ela parte do princípio da segunda lei de Newton, ok? Lembrando, primeira lei de Newton, lei da inércia, resultante das forças zero, tudo tem que ficar repouso ou movimento uniforme, ao menos que tenha uma força externa atuando sobre ele. Isso é a primeira lei de Newton. A segunda lei de Newton, lembrando que a força, ela é o produto da massa e a aceleração. Quando eu tenho essa aceleração para a direção vertical, ou seja, eu tenho esse pincel, vou largar ele aqui, consequentemente ele vai cair. Então eu sei que ele está atuando uma aceleração aqui. E que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. A gravidade, que nós atuamos com o vetor G. Lembrando, o vetor gravidade, ele é positivo para baixo, porque ele vai desenvolver para baixo. A partir do momento que eu jogo o objeto para cima, ele está indo contra a gravidade e o valor de gravidade ela vai tender a ser negativo, tá bom? Então, isso para outros problemas depois. Gravidade. Relacionado à segunda lei de Newton, eu vou formar a chamada força-peso. Essa força-peso, você tem simplesmente o quê? O teu corpo relacionado à direção vertical. Ou seja, a força que o teu corpo está fazendo em relação ao chão, tá bom? Isso vai fazer com que a força-peso calcula-se dessa forma. Força-peso, que é uma força, é o produto da tua massa. Isso já prova que peso e massa são diferentes. Porém, o peso necessita da massa para saber o valor dela, tá bom? E fica aqui a aceleração da gravidade. Então, força, peso, massa, gravidade. Gravidade, lembrando, a gravidade que nós estamos, que é a gravidade da Terra, ela é um valor aproximado de 9,8. Por se tratar de uma aceleração, unidade de metros por segundo ao quadrado. Jamais esqueça a unidade, tá bom? Consequentemente, os livros e exercícios em geral de vestibulares, eles pedem para você usar gravidade arredondada com valor de 10, tá certo? Então, algumas questões do teu livro que houver, vai pedir para você usar esse valor, tá bom? Então, 9,8 aproximado, mas você pode usar como 10. E, por exemplo, eu tenho, digamos, um objeto que a massa dele seja 10 kg. Qual o valor da sua força-peso? Você tem força-peso, massa 10. Digamos que a gravidade eu vou arredondar para 10. Simples. Você apenas vai multiplicar esses valores. Então, 10 vezes 10, você tem uma força-peso nesse corpo de 100, unidade da força, Newton. Tranquilo? Beleza? Tá explicado? Então, a gravidade está relacionada ao equilíbrio, né? Essa eu não ouvi. Pode repetir? A gravidade está relacionada ao equilíbrio, né? A gravidade está relacionada ao equilíbrio. Com certeza. Equilíbrio e também o centro de gravidade, tá certo? Sim, eu estou vendo isso agora. Em paralelo. Ok? Por exemplo, eu vou segurar esse pincel. É claro que se eu segurar ele aqui, ele está em equilíbrio, eu estou segurando. Mas se eu deixar ele assim,
eu tenho que procurar um ponto em que ele esteja fixo para que haja o equilíbrio dele, a gravidade dele. Espero que vocês estejam vendo ainda no vídeo. Tá? Pronto. A partir do momento que se eu for mudar a posição desse pincel, ele pode tender a, quê? A cair. Ou seja, a gravidade vai atuar com maior intensidade. Tá certo? Ou seja, eu estou segurando aqui justamente no seu ponto de equilíbrio. Tá bom? Nós todos os corpos em geral, nós temos o nosso centro de gravidade. Claro, relacionado ao local de uma maneira específica. Por quê? O centro de gravidade nada mais é que aquele ponto em que eles têm que estar vetorialmente vertical 90 graus em relação à horizontal. Você pode pegar, por exemplo, a Torre de Pisa, da Itália. Ela é uma torre, assim, digamos, em diagonal. Um pouco em diagonal, né? Ou seja, eu tenho aqui dois detalhes. Eu tenho dois detalhes aqui. Está aparecendo a minha mãozinha aqui por enquanto? Ó, se eu digo que o ponto de gravidade dela é aqui, o seu centro de gravidade não vai ser aí. Por quê? Porque ela tem que estar... Ó, olha onde é que ela vai estar verticalmente. Aqui é o chão. Ela faz 90 graus aqui. Então aqui, esse ponto A não é o seu centro de gravidade. Porque ele tem que fazer parte do objeto. Tá certo? Agora, se o ponto B... Eu tenho esse ponto B agora. Se o seu perpendicular estiver dentro do objeto, aí sim, ele está fazendo parte, ele está deixando em equilíbrio, e aqui o ponto B é o seu centro de gravidade. Centro de gravidade é o ponto B. Ok? Ele tem que fazer... Nilson. Oi. Então, qual é o ponto gravitacional que mantém o equilíbrio da Terra? Essa não ouvi. Qual o ponto gravitacional que mantém o equilíbrio da Terra? A constante gravitacional, querida. Já tirei. A constante gravitacional, tá certo? Ela tem essa intensidade. E também a questão do Sol. O Sol, por ser muito extenso, muito maior que a Terra, ele tem a sua atração gravitacional em relação aos seus planetas, tá? Ou seja, tem aquela interatividade entre Sol e Terra. E, claro, o Sol e os outros planetas. Assim também como a Terra e a Lua, por exemplo. A Lua, ela é o nosso satélite que está ali ao redorzinho, né? Porém, a Lua, ela tem massa menor que a Terra. Ou seja, a Terra está atraindo ali orbitalmente, usando também os valores gravitacionais, ela está ali ao redor da Terra, fazendo com que ela fique ali, não seja atraída 100%, certo? Certo. Obrigada. Nada. No chat. A Yasmin Santos está perguntando como se utiliza a fórmula da terceira lei e a lei dos períodos. Terceira lei, eu acho que é a terceira lei de Kepler, né? A terceira lei de Kepler, ô Yasmin, ela é usada para você encontrar valores, por exemplo, ela te dá a constante, que no K já está dizendo, é uma constante, então ele te dá a constante e te dá, vou apagar aqui, tá? E te dá a questão da gravidade. Já foi? Ela te dá a constante, o K. Certo? Ele te dá o K para justamente ou você encontrar no período que ele queira, ou a distância média entre o planeta e o Sol, obedecendo às regras da potência, tá? O período é ao quadrado sempre e o raio será ao cubo. Isso, interativamente, vai ser constante para qualquer, ou também eu posso até dizer quaisquer locais em que o planeta estiver em relação ao Sol, tá bom? Então isso aqui vai ser uma constante. Você usa isso aí dentro do que ele pede. Lembrando, constante, ele te dá para você encontrar ou o período que ele possa querer no exercício, ou o valor da distância média entre o planeta e o Sol, tá bom? Essa é a sua... Qual foi? Ela tinha duas perguntas em uma, deixa eu só ver a outra aí, ó. Mensagem. A lei dos períodos. A lei dos períodos. Períodos, lembrando, afélio, somente a parte teórica, afélio afastado, quando ele está muito afastado do Sol,
e o periélio quando está muito próximo. Deixa eu te mostrar no livro novamente. Pode ser lá, vamos no livro? Deixa eu te mostrar no livro novamente. Eu vou te mostrar um detalhezinho rápido, tá bom? Olha só. Sobe só um pouquinho a página, que é mais no começo. Você vê a segunda lei. Pronto. Você pode olhar aí a lei das órbitas, lei dos períodos. Olha só. Você tem aqui periélio e afélio, tá certo? Olha só onde está encontrando a questão da distância. Aí volta só para a terceira lei. E a terceira lei, que é a lei dos períodos de fato, é sempre essa constante. Nada mais do que isso. Tá certo? É um conceito mais matemático em relação a essas coisas. E também você pode olhar essa tabela. Baixa só um pouquinho, ó. Vou mostrar a tabela. Você tem essa tabela aí, ó. Você pode olhar que o período T da Terra, tá certo? O período de Marte. São dois períodos diferentes. Por que o período é maior? Porque Marte está mais distante da Terra, tá certo? Então a distância também vai ser maior. Porém, você pode ver que a relação da constante T ao quadrado sobre R ao cubo vão ser os mesmos valores para a Terra e para Marte, tá certo? Você pode ver maior clareza essa que é... Deixa eu ver a página. Só baixar aí, ó, lá, para ver a página. Aí você está vendo também força gravitacional. Aí não tem a página, não. Tem não, pode. É bem no finalzinho do capítulo, tá certo, gente? Ok? Mais alguma pergunta, galera? Obrigado de nada, Yasmin. Estamos aqui para isso, viu? Ok, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta a ser feita? Tirar dúvida? Lembrando, gente, que essa aula vai ficar no YouTube, tá certo? E nós batemos aí 30 participantes. Muito obrigado pela sua participação, viu? Fico muito feliz. E é um prazer estar aqui prestando essa live com vocês, tá ok? Lembre-se, fique em casa. Ok, pessoal, então finalizamos nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula de física, certo? Está sendo gravado, então vai estar no YouTube, vai ser postado no YouTube. Se você quiser revisar quantas vezes for necessário, melhor, tá bom? Então, só mais bom dia para vocês, professor. Só mais uma vez, galera. Gente, não se interrompa. Se tiver uma dúvida, não existe. Pode mandar para mim no Agenda Edu. E você também, caso queira, me segue no Instagram, tá bom? Que lá também eu estou respondendo perguntas de alunos de todas as escolas que eu trabalho e de pessoas em geral que gostam de participar. Eu vou anotar aqui rapidinho no Instagram, tá bom? Só para vocês olharem. Lá tem alguns vídeos meus gravando que eu gravei para vocês, estão lá, tá? Eu vou postando outros hoje. Claro, você me segue no Instagram que lá eu tiro sua dúvida também, caso você tenha. Não esquecer, professor, a teoria das cordas, tá? Vou mandar lá, tá certo? Vou mandar lá para vocês, ok? Tá bom, pessoal. Valeu, tchau, galera. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.